Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda entrevista para os avaliadores da banca examinadora na edição 2024/2 do projeto Ponto de Partida. Hoje eu estou acompanhado do professor Fernando e eu vou entrevistar ele. Bom dia, primeiramente. Qual é o seu nome completo, a idade, o curso e onde e quando você se formou? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Fernando Batista Bruno, eu sou professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da URGS há 10 anos já. Tenho 47 anos e eu me formei em 2018/2 em Engenharia Civil aqui pela URGS mesmo. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Eu fiz parte do curso de arquitetura, depois eu troquei para o curso de engenharia civil e ali também eu demorei um pouquinho mais do que o normal para terminar. A média tá em 7, 8 anos, então nem precisa se preocupar. Bom, então acho que eu tô na média, foi por aí mesmo. O que te trouxe para a sua área de atuação na universidade? Desde que eu estava na arquitetura ainda, eu me envolvi com iniciação científica, primeiro com extensão, depois com iniciação científica, e participando de pesquisa, participando de eventos como o Salão de Extensão, Salão de Extensão eu não participei, foi o Salão de Iniciação Científica. Uma vez eu participei da Feira de Iniciação Científica, quando eles dividiam alguns projetos pela temática. E isso foi depois, mesmo na engenharia civil, sempre envolvido com pesquisa. E quando eu estava para me formar, um amigo perguntou se eu não estava a fim de participar de uma seleção de substituto para a área de expressão gráfica. E aí decidi fazer assim, no sangue doce, né? Vamos lá, vamos ver como é que é, porque eu já ministrava alguns cursos de extensão de AutoCAD, e aí acabei conseguindo passar e fiquei 2 anos substituto, e depois, quando veio o concurso, eu participei, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar aqui dentro da universidade com pesquisa, com extensão e com ensino. Como eram as disciplinas da sua área na época em que você se formou ou era estudante? As disciplinas da área que eu atuo, né, as de expressão gráfica, as disciplinas de desenho técnico, elas me parecem assim, as mesmas, assim, o conteúdo é o mesmo que eu trabalhei na época da minha graduação. A de geometria descritiva, que é onde eu atuo mesmo, teve uma grande mudança do objeto de estudo, muito mais aproximada da própria computação gráfica. E, como eu falei, né, eu sempre participei de pesquisa nisso, então é uma área que eu e o pessoal que trabalha junto comigo, o professor Régio, o professor Atânia, o professor Fábio Teixeira, que imagino que talvez alguns conheçam, a gente sempre está pesquisando nessa área de como aprimorar não somente a ideia da expressão gráfica, mas a ideia do ensino em expressão gráfica. Então, é uma área que eu me dedico praticamente 100% atualmente. Eu lembro, acho que quando eu fiz geometria descritiva, a Tânia comentou sobre isso. Ela fazia pesquisas sobre como deixar mais interessante a disciplina. Há quanto tempo trabalha na área? Em que setores você já trabalhou além da área acadêmica? Olha, acho que eu trabalhei basicamente na área acadêmica. Eu tenho uma experiência no comércio antes de entrar na universidade. Eu trabalhei por algum tempo numa loja de materiais, de ferramentas, máquinas e ferramentas.
fazia aquele trabalho de office boy, de assistente de escritório e tal. E aí depois trabalhando ali, eu comecei a fazer cursinho para entrar, e quando entrei na universidade acabei largando, e logo em seguida eu já tinha iniciação científica, e aí fui conseguindo me manter. Mas basicamente a área acadêmica. Depois que eu saí do contrato de substituto, que durou 2 anos, e aí a gente, por 2 anos, não pode retornar no mesmo, num contrato idêntico. Quando eu saí, eu fui trabalhar na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Por lá eu fiquei 1 ano e meio, também trabalhando com geometria descritiva, até surgir o concurso aqui em 2013, que foi quando eu participei, e aí em 2014 eu entrei como efetivo. Faz um pouco mais de 10 anos já. Quais atividades você exerce dentro da universidade? Conte um pouco sobre a carga horária da profissão. Nós temos a carga horária dividida assim. Nós atualmente, eu não lembro desde que época, os professores são contratados como dedicação exclusiva, quer dizer que a gente tem a carga de 40 horas semanais e não tem possibilidades, até existe alguma coisa, mas é muito restrito de ter outro tipo de atividade remunerada fora da universidade. Dessa carga, metade é dedicada à graduação, e aí da graduação nós temos ali, pelo menos no nosso departamento, variando entre 10 e 12 horas de sala de aula, e as demais em preparação de material, as atividades de avaliação e tal. As outras 20 horas são dedicadas à pesquisa, basicamente. Extensão é algo que eu tinha muito interesse em fazer, mas acabei não me envolvendo. Acabo fazendo mais o lado da pesquisa mesmo. E pós-graduação, eu ainda não atuo, apesar de estar orientando 2 pessoas no pós-graduação em design, eu ainda não me candidatei para participar oficialmente lá de algum pós-graduação. Uhum. O que você acha mais e menos atrativo na sua profissão? Nossa, essa é difícil, porque eu sou muito apegado à minha profissão, né? De atrativo é a ideia da dinâmica, de cada dia é um dia diferente, pelo menos na minha prática. Cada aula é uma experiência nova para mim, e eu tento sempre fazer algo diferente, eu tô sempre tentando inovar em algum sentido para a disciplina não ficar com aquela cara de coisa antiga, de coisa mofada, até porque a expressão gráfica analógica, que é o que a gente faz ali de desenho e tal, é algo que atualmente está um pouco em desuso, né? O pessoal aprende a desenhar com computador e vai embora. Mas a nossa disciplina ali, ela está muito mais antes ali na ideia de despertar a percepção espacial, o raciocínio tridimensional, a lógica. Então, a gente está trabalhando muito mais nesse sentido, inclusive usando elementos tangíveis para a pessoa pegar, montar e tal. Então, esses são fatores muito positivos, né? Lidar com pessoas mais jovens também. Agora que eu já sou praticamente um idoso, eu gosto muito do contato com essas pessoas que estão chegando à universidade, né? Eu geralmente pego as turmas de início de curso, então é uma molecada muito nova, cheia de ideia nova, então isso para mim é muito muito motivador, né? Então eu me sinto jovem junto com eles, né? Agora, de negativo, é difícil ter alguma coisa assim, que é dentro
da universidade, a gente entra aqui com a ideia de trabalhar com pesquisa, geralmente com pesquisa e com a docência, né? A extensão às vezes não é tão destacada. Mas também, e isso não é uma reclamação aqui, mas a gente tem que se envolver com as áreas administrativas. Então, participar de colegiados, de conselhos, de comissões, e isso não me é tão atrativo, né? Não que seja uma reclamação, mas eu gostaria de fazer outras coisas em vez de tratar de assuntos que, assim, às vezes não tem a ver com a docência e com a pesquisa em si, elas simplesmente tangenciam, né? E é algo que todo mundo que entra aqui acaba tendo que fazer, exatamente para ser justo com todo mundo, né? Tem a vez que participa de colegiado, e aí dá um tempo, participa de alguma comissão para todo mundo ir balanceando e não ficar sobrecarregado para alguém, né? Eu já fui chefe substituto do departamento de design, quando o Régio foi chefe, agora eu sou membro do colegiado, então a gente está sempre envolvido em alguma dessas comissões que eu não vou dizer que é complicado, assim, mas é menos interessante que as outras partes da profissão. Isso explica algumas coisas. Compartilhe uma história interessante. Pode ser engraçada, motivadora ou até mesmo algo que deu errado. Nossa, essa aí tinha que ter pensado antes. Essa sempre pega o pessoal desprevenido. Sempre pega, ainda mais alguém como eu. Se alguém que está vendo aí teve aula comigo, sabe que eu sou um contador de histórias. E eu acho que muito do que eu tenho da minha prática docente de ficar lembrando histórias e tentando tornar a coisa mais leve, mais divertida, vem lá das aulas que eu tive com o próprio Daniel. Eu me lembro das aulas dele, que era um ponto fora da curva dentro da engenharia. Mas histórias assim, assim, sendo professor, a gente tem muita coisa inusitada, como tive alunos, uma vez, numa véspera de feriado, os alunos chegaram no meio da aula, assim, levemente alterados, fazendo uma algazarra, né? Ou então, teve um dia dando aula, aquelas famosas aulas 7:30 da manhã, e era uma prova ali no prédio da engenharia mesmo. Começou às 7:30, quando era 8:30 mais ou menos, chegou um garoto ali, visivelmente alterado, ele estava vindo direto da Cidade Baixa, ó. Sou professor, eu me atrasei. Só um pouco. Só um pouco, né? E aí, meia hora depois que eu dei a prova para ele, ele veio para mim assim e disse: ô, professor, eu esqueci o esquadro. E, assim, histórias... claro, eu acabei falando só dessas histórias do pessoal que chegou alterado ali, né? Eu não consigo lembrar de são tantas coisas que eu vivenciei já, mesmo tendo uma carreira relativamente curta, né? Mas o feedback dos alunos é sempre muito importante. Então, eu fico sempre ansioso pela avaliação, que o pessoal não dá muita bola ali. Eu sempre peço, não, vai lá e faz aquela avaliação no final, gasta tempo, mas eu gosto de ouvir a opinião de vocês, que cara a cara às vezes é difícil de dizer algumas verdades, vamos dizer assim, né? Então eu fico ansioso exatamente para saber onde que eu tenho que melhorar, e isso, né, vai uma história de motivadora para mim mesmo, né? Que nas primeiras avaliações que eu recebi dos alunos, isso lá quando eu era substituto, em 2019, 2010, eu não vou dizer que elas foram duras, mas elas me causaram um impacto muito grande, porque eu sou uma pessoa... agora eu já não posso dizer isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito acanhada, geralmente típico do perfil da engenharia mesmo, assim.
E aí as reclamações que eu recebia era, né, na avaliação lá, né? O professor fala baixo demais. O professor não fala para a turma, fala para o quadro, ele fala de costas. Então eram umas coisas assim, e eu fui, nossa, mas eu sou péssimo, eu vou ter que desistir. Né? Mas aí com essas avaliações eu consegui vencer as minhas barreiras ali, né? E hoje eu acho que eu já estou numa prática um pouco melhor, né? Mas a minha o meu recado é assim, ó, sempre que puder, façam a avaliação do professor lá, que é importante pra caramba. A gente tem no projeto aqui também, além da avaliação do docente pelo discente, a gente tem a pesquisa de satisfação, que a gente mesmo elabora, com perguntas que a gente mesmo elaborou para poder melhorar. E a gente sempre, no semestre seguinte, a gente sempre, ou melhor, nas férias, né? A gente dá uma olhada assim e pensa, bah, muita gente reclamou esse tópico, né? Então, tipo, bah, acho que isso a gente tem que melhorar. Então é por isso que o projeto vai sempre melhorando, porque a gente sempre vê o feedback mais negativo, sabe? E a gente sempre tenta corrigir. E daí eu fui vendo umas coisas assim que, tipo, quando eu fiz a disciplina, pra mim foi normal, né? Mas eu fui olhar umas pesquisas antigas e, isso era uma reclamação que os alunos tinham, e daí mudou. E daí no meu semestre já não era mais assim. Então, tipo, a gente não vê o quanto que o projeto evolui, sabe? Só se tu for dar uma olhada no de 2016 lá, que tu vai ver o quanto que o projeto evoluiu nesses quase 10 anos que tem, sabe? Então é uma aprendizagem contínua, né? E é muito importante para nós que estamos do lado de cá. Claro que eu tive professores que escondiam a avaliação, eles não queriam saber de a gente. Sempre tem, né? Mas assim, eu acho que ali é uma boa oportunidade para evoluir. Claro que a turma que passou pelo professor e fez a avaliação não vai usufruir dos benefícios da avaliação, mas os próximos sim. Então, é um negócio meio de pensar nos seus iguais ali, né, nos seus próximos, para exatamente aprimorar o curso como um todo, né? Sim. Quais habilidades ou pontos importantes que um estudante interessado na sua área precisa saber para ser um bom engenheiro? Assim, do que me compete, né, da minha parte ali, da minha pequena contribuição, é ter o raciocínio lógico apurado, a visualização tridimensional, assim, saber visualizar um problema, principalmente na nossa área ali, que trata muito de projeto, né, e nós no curso da engenharia civil, nós temos muito pouca oportunidade para lidar com o projeto mesmo. Então, lá no comecinho do curso, a gente começa, né, a ter toda aquela ideia de aprimoramento, a transição de universo 2D para o 3D e o inverso também, né, que é exatamente o que trata da engenharia, da gente conceber novos elementos tridimensionais, né, a gente projeta estruturas tridimensionais. E, desculpa aí, ô filho, desculpem. E traduzir aquilo numa realidade bidimensional, que é a documentação, que mesmo que a gente trabalhe com computador, trabalhe com softwares super atualizados ali, que já tem o BIM, por exemplo, a gente já projeta tudo em 3D, mas a gente tem que ter essa transição, porque o que vai pro canteiro é uma planta baixa, é uma fachada, é um corte, e quem está ali naquela ponta tem que entender, tem que saber ler aquilo e construir mentalmente como que vai ser aquela estrutura. Né, em rodovias mesmo, a gente tem toda a ideia da altimetria, né, da planimetria e tal. Então, essa sensibilidade, né, do espaço tridimensional e como isso se traduz em documentação 2D, acho que é o principal que a minha pequena contribuição lá tenta ajudar. Né? Sim.
Como você enxerga a engenharia no futuro? Olha, eu acho que a engenharia é um campo que ele tende sempre a crescer. Eu imagino que nós vamos ter mais ramificações, assim como eu, durante a minha graduação, eu vi a engenharia se dividir em outras ramificações. Logo que eu entrei no curso da Civil, há pouco tempo tinha ocorrido uma das ramificações mais importantes, que foi a produção em transportes, criar o próprio curso, né? E aí, logo em seguida, a gente teve a engenharia ambiental também, a engenharia hídrica, se não me engano. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para uma maior especialização, né, uma ramificação maior das engenharias. A civil ainda tem muito assunto dentro ali que eu não sei se em algum momento vai ramificar, mas eu acredito que sim. Né? O pessoal que está assistindo deve estar escolhendo já o seu grupo de eletivas. Não sei se tu já escolheste também, Rodrigo. Não Qual grupo de precisa, eletivas? não precisa mais. Hoje em dia, Não tu pode, precisa. na última alteração curricular, não precisa mais escolher. É só fazer 6 cadeiras eletivas, não precisa escolher uma área. Olha como eu sou antigo. A gente tinha que fazer, se não me engano, eram 32 créditos eletivos, sendo que 28 tinha que ser em uma área. Sim, quando eu entrei no curso também era assim, mas aí caiu no meio do caminho. Caiu. Aham. Aí eu me lembro que podia escolher a área mais pro lado ambiental, podia ter a geotecnia, estruturas. Eu acabei fazendo construção, cara, uma área que eu gostava muito, acho que é onde vai a maioria no fim. Nem me lembro qual mais, né? Então, talvez eu acho que a engenharia vai começar a se ramificar mais ainda. E algo que eu tenho percebido, já que a inteligência artificial está em moda ultimamente, né? E eu, como sou uma pessoa otimista, eu costumo ver o copo meio cheio. Então, acho que a, muitos estão dizendo que a inteligência artificial vai acabar com várias profissões e a engenharia talvez seja uma delas. Eu já vejo o contrário. Eu acho que o que a gente tem que pensar agora é como trazer essas tecnologias para dentro da engenharia para a gente alavancar o nosso conhecimento, alavancar a nossa produção. Então, eu acredito que nós temos que aprender, nós como engenheiros, né, futuros engenheiros, nós como professores também, nós temos que aprender a lidar conhecer essas ferramentas, aprender a lidar com elas e vou me arriscar aqui num termo aproximado, mas domesticar elas, né, domesticar a IA para que ela trabalhe em nosso favor. Então, eu acho que são, assim, na minha visão, duas coisas que vão impactar bastante. A, a ramificação rumo à especialização das engenharias e a adoção, de uma forma positiva, como eu falei aqui, de tecnologias como a inteligência artificial para a gente ter um salto na qualidade da nossa produção. Uhum. Como você avalia o mercado de trabalho atualmente para quem está interessado na área? Agora pegaste num ponto frágil da nossa profissão. Eu não quero, apesar de ser uma pessoa otimista, como eu já tenho uma certa idade, assim, eu já passei por diversos ciclos da nossa área. E, infelizmente, a construção civil como um todo, aí pega todo o mercado, né, da arquitetura, até a parte de engenharia pesada mesmo, né, que é o que muita gente aqui gosta, assim, né, vamos fazer barragem, vamos fazer ponte, viaduto e tal, que é uma área muito sensível às variações da economia mundial, eu diria. Então, bateu um cheiro de crise econômica,
a construção civil, infelizmente, é um dos termômetros, né? Uma das primeiras áreas que começa a patinar, e isso eu não sei como está hoje, mas eu imagino que seja a mesma, mais ou menos a mesma ideia. A construção civil, ela absorve muito da mão de obra com pouca especialização. É claro que a gente, do tempo que eu me formei até agora, nós tivemos uma evolução muito grande, mas a construção civil ainda continua sendo quase um serviço social, vamos dizer assim, para dar empregabilidade para muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de se qualificar mais, né? Então, nós temos esse lado amargo da engenharia civil em si, que é essa sensibilidade muito grande aos balanços da economia mundial, né? Nós tivemos agora há pouco a ocorrência da pandemia, e aí construção civil, claro, toda a economia foi prejudicada, mas a construção civil é um dos principais. Mas, por outro lado, quando a coisa aquece, a construção civil ela também é um dos primeiros e um dos que mais consegue se destacar, né? Atualmente a gente está tendo um grande crescimento, né? Então, quem está para trabalhar nessa área, né? Nós aqui que somos dessa área, temos que estar preparados para enfrentar essa variação, né? De saber surfar na onda quando está em alta e saber, né, guardar aquela reserva ali, não digo só de reserva financeira, né, de dinheiro, mas sim, estar sempre se atualizando, sempre fazendo, ganhando mais conhecimento para poder diversificar um pouco quando a crise chega, né? E eu acho que isso, no fim, é uma característica de qualquer profissão atualmente no cenário que a gente tem, mas infelizmente a engenharia civil, a construção civil como um todo, sofre dessa sensibilidade aos devaneios da economia. Sim. Como você enxerga o projeto Ponto de Partida dentro e fora da graduação? Projeto Ponto de Partida dentro e fora da graduação. Olha, pelo que o professor Daniel me mostrou assim, me fez brilhar os olhos, porque toda a ideia do projeto, da execução em si, de aproximar, né, a prática da academia com a prática do mundo do trabalho, e não só isso, mas acho que esse é um dos principais fatores. Isso aí é fundamental dentro do curso, exatamente um curso que a gente tem que aprender a lidar com problemas muito, muito complicados, né? E que envolvem muito recurso, tanto humano quanto financeiro. Então a gente está lidando ali com valores altíssimos, e ter a oportunidade de ter um projeto como esse proposto na disciplina, ainda na fase acadêmica, eu acredito que se nós tivéssemos mais projetos como esse em outras disciplinas, nós sairíamos engenheiros com uma formação muito mais sólida. Eu não quero dizer que a parte científica, que a parte teórica seja abandonada em prol de fazer tudo na forma mais prática, vamos pro mãos à obra. Não é isso. Nós estamos numa universidade pública federal, nós somos uma instituição científica, nós temos essa base sólida, senão nós teríamos curso profissionalizante simplesmente, né? Então, essa base científica é importante, mas por se tratar de uma profissão, né? Estamos formando as pessoas para uma profissão que vá tratar com projeto essas interfaces, né? De exatamente
público-privado, como é a ideia das licitações e tal. Geralmente quem sai, como eu me formei há muito tempo, eu saí da universidade sem uma base sólida sobre essa vivência, né, sobre como fazer um projeto, das etapas de um projeto. Então eu acho que o projeto Ponto de Partida, como a proposta foi feita, é um oásis ali dentro do curso que vai permitir que todo mundo tenha essa vivência pelo menos uma vez antes de encerrar o curso, né? Essa é uma das grandes críticas que eu tenho ao nosso curso. Eu acho que eu posso reclamar, eu posso falar por causa do meu lugar de fala, eu sou engenheiro civil também, né? É a ausência do projeto durante o curso. A gente não tem muitas disciplinas de projeto, que é o que a gente vai fazer depois, né? Então eu acredito que essa é uma iniciativa assim de valor imensurável para a formação de todo mundo que está participando. Sim. Agora vamos à última pergunta. O que você espera que os alunos apresentem na audiência pública? Eu estou assim muito curioso, muito ansioso para saber, porque a minha experiência foi lá em 2001, 2002, quando eu fiz a disciplina. E de vez em quando eu encontro o Daniel pelos corredores, e ele sempre tem uma novidade, ele sempre tem, olha o que eu estou fazendo, olha o que o pessoal está fazendo. E a coisa vem num crescente, assim, né, ano a ano, enquanto o Daniel, e a coisa tá ganhando outras dimensões, né? E se eu não tivesse visto essa evolução, assim, mesmo que de longe, né, de cada vez que eu encontrava o Daniel, ele me contasse, não, é uma coisa que quase não dá para acreditar se chegasse agora para mim e dissesse, o projeto é esse. Nossa, como é que tu está fazendo isso aqui dentro da universidade, né, com os recursos que a gente tem? E ele está conseguindo. E é claro, a iniciativa, claro que parte dele, mas acredito que mesmo sendo uma ideia dele, e acho que de vocês que trabalham junto com ele, que são os alunos que estão mantendo essa ideia viva, né, e fazendo com que isso se aprimore cada vez mais. Como eu nunca participei, então eu não sei muito o que esperar, eu só sei dizer assim, eu estou ansioso mesmo para ver de perto isso acontecer. Eu estou realmente ansioso e empolgado. Pois é. Cada semestre é diferente, né? Cada vez é melhor. Bom, Imagina, o máximo que eu vi já, né, e eu acho que não acontece mais, eram as pontes de espaguete, que era um evento também, mas eram algo um pouco fora do eixo principal, né. Eu acho que esse projeto Ponto de Partida, ele extrapolou a ideia original lá das pontes de espaguete. E o Daniel mesmo falou que tem outras instituições fazendo o projeto também, né, participando, mesmo sem ver as apresentações, só porque eu já fiquei sabendo, né, e dos relatos do próprio Daniel, a minha vontade é que mais instituições acolham esse projeto e que isso fique cada vez maior. Isso falando, né, de um nível maior, mas eu gostaria realmente que esse tipo de experiência fosse replicado em outras disciplinas aqui dentro da nossa escola mesmo. Eu acho que seria muito bom. eu também. Bom, isso encerra a nossa entrevista com o professor Fernando. E a gente do Projeto Ponto de Partida gostaria de agradecer a tua participação nessa entrevista e a tua participação também na audiência pública, que vai ser dia 30 de outubro de 2024. E não sei, tem alguma coisa para falar de encerramento que tu quiser? Eu agradeço muito ao convite que o pessoal fez para mim, eu me senti lisonjeado.
Estou muito ansioso, de novo, empolgado com a ideia. Quero logo ver isso acontecer e desejo a todo mundo aí que está participando um bom trabalho e aproveitem essa oportunidade porque ela é rara aqui dentro da universidade. Pois é. Então, nos vemos na audiência pública. Isso aí, até lá. Tchau.